Quero ler com vocês hoje uma passagem que o Senhor falou muito forte comigo num local que nós visitamos lá, que eu não tinha ido ainda, que é a fonte de Gideão. Quem lembra da história de Gideão? Você lembra da fonte? Sim ou não? Ok, nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Abra a tua Bíblia no livro de Juízes. Eu quero falar um pouquinho contigo sobre Gideão. Vai ser rápido, você já conhece a história, eu não vou ler tudo, eu vou ler alguns pontos e vou pontuar algumas coisas que é importante você entender, porque isso tem a ver com essas palavras proféticas, amém? Então vamos lá, capítulo 6, versículo 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava fazendo o quê? Malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. Gente, Gideão era um covarde. Onde se malha o trigo? O que é malhar trigo? O trigo se malha numa eira. Lembra da promessa? Tuas eiras se encherão de trigo. E o que é que enche os lagares? O que? O mosto, o vinho. Então o lagar é uma espécie de barril para colocar o vinho. Só que Gideão, ele estava tentando fazer uma eira móvel, que é botar num lagar, num barril, para malhar o trigo. O que era malhar o trigo? Era separar a palha do trigo. E ele estava lá, acovardado, cheio de medo dos midianitas. E aí, no 12, então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Olha o decreto novo. Era um covarde, mas aí o anjo já chegou. O Senhor é contigo, homem valente. E o que Gideão diz? Se o Senhor é comigo, cadê os milagres? Se o Senhor é comigo, onde estão os milagres que foram prometidos aos meus pais? Os milagres das histórias bíblicas. Se o Senhor é comigo, cadê a resposta das minhas orações? Quantos de nós já entramos nessa? E olha, tem gente que até se o anjo aparecer não acredita. Olha para o anjo e diz: eu não acredito em ti. Mas olha só, ele estava ali todo temeroso, tentando fugir dos midianitas, malhando o trigo no lugar errado, no lagar, para se esconder. E o anjo chega e diz para ele: ó Gideão, o Senhor é contigo, homem valente. Mas Gideão tinha uma fatura enorme. Ah, o Senhor é comigo? Ah, cadê meus milagres? Por que o meu povo está passando por isso? Ah, o Senhor é comigo? Por que o nosso povo está sendo oprimido pelos midianitas? Ah, o Senhor é comigo? Por que o sobrenatural não acontece? Por que nós estamos passando essa vergonha? Quantos de nós já passamos por isso? Agora vamos ver a resposta do anjo, né? Porque ele perguntou tudo isso.
No 14, o anjo responde para ele, que ele fez um monte de perguntas, né? Vamos ler as perguntas de Gideão. No 13, ai meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então ele estava com uma reclamação tremenda. Agora, vamos ver a resposta do anjo. Ele vai responder Gideão. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Uau! A resposta do anjo não combinou com as perguntas. Às vezes a resposta que Deus te dá não combina com a tua oração, viu? Principalmente se a tua oração for tipo a da Janda, né? Foi lá lamentar. Eu estou tentando descobrir. Voltava chorando. Amém. Ela ia lá lamentar, né? E eu não sei o que o anjo falava com ela. Mas, muitas vezes, nós estamos falando algo para Deus, e Deus está falando outra coisa. Nós estamos dizendo, Senhor, por que tu não fez? Por que isso? Por que tu não respondeu? Por que o milagre não veio? E o anjo chega para dizer assim, Gideão, seja tu o milagre, vai lá e faz. Mas Senhor, os nossos pais, mas Senhor, as promessas. Queridão, levanta e anda. Vai lá fazer um negócio acontecer. Em vez de tu ficar te escondendo, vai lá e livra o povo das mãos dos midianitas. Sabe que tem gente, a gente brinca, né? Mas tem gente que fica nessa diante de Deus. Ai Senhor, tem misericórdia de mim. Está doendo. As coisas não estão indo bem. Quanto mais eu oro, mais assombração aparece. E aí a pessoa fica naquela, meu Deus, te levanta e vai lá e resolve. Eu quero te dizer que a resposta que Deus tem para esse tempo na tua vida não é uma resposta para fazer carinho nas tuas dores, mas é uma resposta que te impulsiona a uma ação que muda a sorte do território. Amém? Você quer ser um agente de milagres no teu território? Sim ou não? Então vai ter que parar de chorar. Um agente de milagres, ele não pode ser um chorão. Você chega num ponto que você tem que decidir. Ou eu vou ficar chorando, me lamentando, ou eu vou tomar o controle dessa situação. Amém? Você está preparado por isso? Agora, o anjo falou, vai nessa tua força, Gideão, e livra das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E aí novamente Gideão começa. Gideão tinha um problema sério de autoestima. Primeiro porque ele é pobre, né? Ele disse que ele era pobre. Outra, que ele não sabia lutar. Era o menor. E ele responde então, ai meu Senhor, com quem livrarei Israel? Isso que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. E aí, a resposta, o anjo vai responder agora. O anjo aqui representa o Senhor. Ele vai responder essas perguntas de Gideão. Vamos ver o que ele responde. Tornou-lhe o Senhor, já que estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Mas Senhor, a resposta não está batendo com a pergunta. Sabe por quê? Porque chega um tempo na nossa vida que o foco é na solução. Deus está focado em resolver a coisa. E muitos ainda estão focados em ficar se lamentando. Muitos ainda estão focados em ficar dizendo, Senhor, as tuas promessas. Pois é, mas quando o anjo bate na porta, não estão preparados para receber o anjo.
Aqui o anjo representa o Senhor. Esse anjo ele pode bater na tua porta de diversas maneiras. O Senhor pode se manifestar na tua vida de diversas maneiras. Esse anjo pode aparecer na tua porta como uma resposta de oração, dentro do teu trabalho, ou dentro da tua casa. Ou talvez seja aquele anjo que você pediu a Deus e ele bate lá. Você chama até de príncipe encantado. Mas pode ser o anjo do Senhor. Amém? A Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores. E eles estão no mundo espiritual, ao nosso redor, nos livrando de situações. Então, nós temos que estar preparados para orar, sim, colocar as nossas causas diante de Deus, mas temos que estar preparados quando vem a visitação da vitória. Você está preparado para receber a resposta até o fim do ano? Você está preparado para que essas palavras proféticas se cumpram plenamente na tua vida até o final desse ano? Ou se o anjo aparecer para ti, você vai começar a fazer uma choradeira? E olha que o anjo aparece. Quem tem visão aberta diz que é terrível. Você ver o mundo espiritual é algo que traz muito temor, mesmo sendo anjos. Então, aqui nós vemos um homem que estava acovardado e estava com uma fatura enorme contra Deus, estava ali se lamentando, e quando Deus aparece para ele, ele não consegue compreender no primeiro instante. A tua falta de compreensão para as respostas que Deus está te dando atrasam o projeto de Deus na tua vida. Vou repetir. A falta de compreensão da resposta que Deus está te dando às tuas perguntas pode atrasar em muito o projeto de Deus na tua vida. Então, quando o anjo vier, quando a resposta chegar, ainda que ela não combine muito com as tuas perguntas, mas se você entender que é Deus que está falando, olha, haja por fé, porque Deus vai te dar a vitória. Como deu para Gideão, ele disse assim, já que estou contigo. Agora eu te pergunto, o Senhor está contigo? O Senhor está contigo ou não? Sim, Ele está na tua vida. Naquela época, o Espírito de Deus não estava no homem. O Espírito parava sobre a terra. E até que o status mudou, a partir de um envio, então ele começou a habitar no homem. Como já temos falado, essa é a terceira onda, é a onda onde o Espírito está no homem. Então se ele está em ti, não precisa vir anjo aparecer. A fonte já está na tua vida. Ele vai te dar a resposta. Se você está orando, esteja preparado para a resposta que vem dele. Amém? Mas quando a resposta vier, você vai ter que sair da posição de coitadismo. Vai ter que sair do coitadismo e vai ter que entender que a resposta que Deus dá, ela sempre vai nos desafiar. Vou repetir. A resposta que o Senhor libera sobre nós sempre vai nos gerar desafios pessoais. Você está preparado para os desafios? Não ia ter vitória sem a guerra. Não ia ter, Deus ia dar a resposta, mas não ia ter vitória sem aqueles homens que estavam com Gideão tomassem posição para lutar pela resposta. A fala de Deus, a resposta do anjo, vem antes da própria guerra, mas anuncia o que virá, mas já anuncia também que a vitória é certa. Então quando Deus falar contigo, pode saber que aquilo que você tiver que fazer depois dali, você já vai ter a resposta certa, já vai ter a vitória garantida, em nome de Jesus. Amém? Eu quero ainda aqui, nesse texto, destacar
no 7, capítulo 7, que diz assim: então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas, que ficava para o norte, no vale defronte outeiro de Moré, disse o Senhor a Gideão, presta atenção: é demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou agora, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. O que me destaca nesse ponto é o seguinte: o milagre que Deus vai fazer na tua vida, ele precisa ter cara de milagre. Ele não pode ser só um milagre. Ele precisa estar claro para todos que só a mão do Senhor poderia ter feito isso. Sabe por quê? Porque se Gideão tivesse lutado com espada, junto com esses homens, talvez alguém possa dizer: mas tinha um bom exército, né? Tinha aí 22 mais 10, 32.000 homens que pegaram, desembainharam a espada, foram lá, lutaram e mataram os midianitas. A história não foi assim, tá? Mas eu estou fazendo uma hipótese aqui. 32.000 homens com a espada na mão seria um bom exército, não é? Não sei exatamente quanto eram os midianitas, mas algum estrago ia fazer. Talvez eles pudessem dizer assim: olha, afinal de contas tinha um bom exército treinado, então por isso ganhamos a batalha. O próprio Deus disse assim: é demais. Eu preciso que tu entendas que não é a força do teu braço. Você vai ser forte, vai ser corajoso e vai ter que confiar em mim. Ainda que você vá para essa guerra, você só vai vencer na dependência do que eu vou fazer. Então, sabe quando nós temos muitos recursos, talvez a gente não veja muitos milagres. A gente vai ver mais milagres no momento que os nossos recursos estão mais limitados. É onde a possibilidade do milagre está pronta para acontecer. O ambiente está preparado para acontecer milagre. Por quê? Porque o milagre acontece não só para te salvar, mas o principal motivo de um milagre acontecer é o nome do Senhor ser glorificado através da tua vida. Então, te prepara, porque você vai ter que lutar em desvantagem para ver milagre. Eu vou repetir: ninguém vê milagre quando está em vantagem. O milagre, ele geralmente vai acontecer quando você está numa grande desvantagem, que você poderá dizer no fim: glória a Deus, somente pela graça do Senhor foi que eu venci isso aqui. Então, se tem alguma área da tua vida que você se sente em desvantagem, que você se sente defasado, que você se sente pobre, que você se sente pequeno, que você se sente o menor, o mais limitado, é justamente nessa área que Deus vai operar milagres na tua vida. É onde você não consegue resolver. E olha, eu te digo mais: as áreas que você tem mais medo, as áreas que você mais tem timidez, uma timidez paralisante, que te impede de avançar, é justamente nessas áreas que o milagre vai acontecer. Agora eu quero te dizer algo: não tem como nós confiarmos em Deus e cumprirmos a chamada que Ele nos deu, sendo covarde, sendo medroso, sendo tímido, paralisado. Não tem. Nós vamos ter que tomar uma posição de enfrentar.
nós vamos ter que tomar posição de enfrentar. E aquilo que nós não conseguimos dar conta, é justamente aquilo que o anjo do Senhor vai agir por nós. Continuando o texto, no 4, versículo 4 diz assim: disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, faz-os descer as águas, e ali te os provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E aí fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número de que lamberam, levando a mão à boca. Ou seja, eles não enfiaram a cara na água, que nem cachorro faz. Eles trouxeram a água até a boca. Então esses foram 300 homens. E os outros 9.700, o restante do povo, se abaixou de joelhos e beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Então, amados, aqui é o ponto que eu quero chegar, e aonde nós estivemos lá, nessa fonte, a fonte denominada hoje fonte de Gideão, né? Onde aqueles homens 300, eles trouxeram a água à mão e colocaram na boca a água. E foi com esses que Deus deu livramento ao povo de Israel dos midianitas. Agora deixa eu te dizer algo. Foi nesse lugar também que Deus deu a estratégia para Gideão. Então, nós conseguimos separar os homens dos meninos, os espirituais dos carnais, dos adultos, dos infantis, a maneira que eles se portam diante da fonte. É nesse lugar que nós vemos quem realmente traz a água para o seu consumo. É justamente na fonte que Deus coloca as estratégias que vão dar a vitória no fim. Depois Deus deu uma estratégia, que aqueles 300 homens, com cada um com um chofar na mão, ou dito na tradução do português, trombeta, mas é o nome em hebraico é chofar. Eles tinham também cântaros, e eles fizeram um barulho santo lá, e os midianitas se confundiram, e acabaram se atrapalhando e se destruindo, uns aos outros. Essa foi a estratégia que Deus deu. Mas para quem Deus deu essa estratégia? Para quem estava trazendo a água para a sua boca. Eu quero dizer, amados, que é tempo de nós crermos e termos a coragem de buscar essas respostas e buscar na fonte. Muita gente hoje tem buscado em muitos lugares respostas. E se nós não nos policiarmos, se nós não decidirmos ter uma disciplina de estar buscando na fonte que é inesgotável, que é o Espírito Santo, essa água todos os dias, nós não vamos conseguir vencer algumas coisas. Talvez Gideão, naquele tempo, ele poderia se dar o luxo de estar cometendo alguns equívocos, estar acovardado, ou até mesmo malhando trigo no lugar errado, porque estava com medo, porque o anjo do Senhor não estava ali antes, até o dia que ele apareceu. Mas hoje nós temos em nós uma fonte de águas onde nós podemos a todo instante beber dessa água. Essa água que nos purifica, essa água que é cristalina,
essa água, essa fonte que é o Espírito Santo. E essa fonte, ela tem as estratégias para que você seja acelerado, para que você tenha uma aceleração. Essa fonte, ela tem as estratégias para você vencer os seus inimigos. Essa fonte tem a estratégia para os milagres, da onde os teus recursos são limitados. As coisas de Deus, elas não precisam de muita gente para acontecer. Elas precisam das pessoas certas, que sabem se portar diante da fonte. Porque aquele que coloca a cara dentro da água, ele perde a referência daquilo que está fora. Mas aquele que traz a água, ele pode continuar vigiando o território. Ele pode continuar entendendo o que está acontecendo. E ao mesmo tempo se alimentando da fonte. Então ele não perde a referência nem da fonte e nem do que está acontecendo. Essa palavra que eu trouxe hoje, ela vem corroborar com aquilo que nós falamos há 2 semanas atrás. Se Deus vai estar te dando uma aceleração, eu quero te dizer o seguinte bem claro agora. Aqueles que acham que nada vai acontecer na sua vida ainda, porque talvez tenham perdido o tempo. Preste atenção no que eu vou falar agora. Tenham perdido o time. Pastor, eu acho que eu perdi o tempo da visitação do meu chamado. Pastor, eu acho que eu não dei conta do recado e passou. Pastor, eu acho que eu perdi o time daquele relacionamento. Eu acho que eu acho que eu não tenho condições de dar conta das coisas para a qual eu entendia que Deus havia me chamado para ser ou fazer. A palavra que eu tenho para ti nessa noite é visibilidade. Guarda essa palavra no teu coração. Visibilidade. Como assim? Sim. Deus sacou Gideão de trás de um lagar cheio de trigo para se tornar um libertador. Deus sacou Davi de trás das malhadas para reinar. Deus sacou Moisés de dentro de uma estrutura que não era do seu povo, uma estrutura idólatra no Egito. Sacou de lá para ser um libertador. E sabe onde está a base bíblica para isso que eu estou te falando? Quando Deus fez promessa a Abraão, Deus também sacou Abraão da sua terra e disse: Abraão, eu vou engrandecer o teu nome. Deus vai levantar pessoas aqui que vão gerar visibilidade na sociedade, porque nós precisamos de Gideões que façam frente aos midianitas do nosso tempo. Eu creio que hoje Deus vai tirar a covardia do teu coração. Eu creio que hoje o Espírito Santo, ele vai desobstruir essa fonte que estava aí parada no teu coração. E talvez você esteja pensando assim: meu Deus, quanto tempo eu perdi, agora não dá mais tempo. Se você ainda está na terra, eu quero te dizer, dá tempo, porque para o Senhor não tem limites. Mas eu estou muito velho, pastor. Se você tiver 119 anos, eu vou dizer que talvez esteja muito velho mesmo. Mas até o cheiro das águas vai dar fruto. Amém? Amém? Eu tirei uma foto. Tiramos uma foto de uma oliveira lá em Israel.
Nós vimos lá no Getsemane oliveiras milenares, da época de Jesus. Oliveiras que a casca já é grossa. Você já viu uma pessoa com 2.000 anos de idade? A pele fica meio velhinha, né? Mais ou menos a pele daquelas oliveiras. Algumas já ficam com 50, 60, já ficam meia boca também, meio mastigadinho, né? Mas a oliveira, ela fica assim. E aí, nós tiramos foto de uma oliveira que Deus nos chamou a atenção. Uma oliveira toda enrugada. Mas do meio dela saía um broto, um renovo, um caule enorme, 0 quilômetro. Sabe como é que é o nome disso? Renovo. Ainda que o teu projeto de vida esteja todo enrugado, Deus vai trazer um renovo sobre ele. Deus vai trazer um renovo sobre a tua vida. Ainda que você tenha desistido ao cheiro das águas, se você estiver na fonte, Deus vai trazer um renovo. E é interessante que no meio daquele tronco, porque agora aquelas milenares é um negócio enorme, que fica com vários troncos, e aí do meio de um tronco todo enrugado, sai um novo, grande, imponente, alto. Diz assim, meu Deus, está aqui. Sabe o que foi isso para mim? Confirmação do decreto profético. Ainda que você diga, ó, não dá mais, já foi. Eu vou te dizer que você nem sabe o que vai ser ainda. Por isso muitos aqui, Deus vai te apresentar um novo projeto, uma nova proposta. Talvez você só enxerga a coisa de um ângulo. A tua cosmovisão, ela está para um lado só. Mas Deus vai te mostrar, não, mas tem outra maneira. Como aqueles pescadores estavam pescando a noite inteira e Jesus falou, olha, joga a rede para o outro lado. E talvez eles pudessem dizer, olha, Jesus, teu negócio é pregar, o nosso é pescar, fica aí, faz a tua que eu faço a minha, né? Faz aí. Não, mas Deus estava planejando um milagre. E teve o pastor que falou lá, pregou sobre esse texto, muito interessante a pregação dele. Ele disse que o milagre começou no dia anterior, quando Jesus falou para os peixes não ir na rede deles. Ó, vocês fiquem longe da rede, vão para o fundo do mar da Galileia, porque lá não tem peixe, mas eles ficaram todos escondidinhos no fundo. Jesus precisava dos barcos para pregar. Depois que ele terminou, agora lança a rede para o outro lado, lá no fundo. Não, Jesus, lá não tem peixe. Não, é lá que vai ter. Sob a minha palavra, pode lançar. Ele mudou o plano, ele mudou o projeto, ele desafiou a maneira como eles estavam vendo a mesma coisa. É por outro ângulo, é mais profundo. Então, amados, o Senhor vai trazer visibilidade para o teu chamado. Por quê? Para te fazer famoso? Não, para que o reino possa transparecer através da tua vida. Deus conta com cada um de nós, para que a glória dele se estabeleça sobre a terra, para que a glória dele aconteça sobre a terra. Ele decidiu fazer dessa forma, e ele está contando contigo. Agora, será que o teu chamado é só como líder de célula, como pregador? Não. O teu chamado é urbano também. Talvez você ganhe mais luz na empresa, mais vidas, sendo luz na empresa que você trabalha, do que na tua célula. Talvez você ganhe mais pessoas para o reino e tenha mais manifestação da glória de Deus e milagres através da tua vida no teu ambiente secular do que dentro da tua célula. Pensa que quando Jesus quis estabelecer o reino, ele não montou uma célula. Ele foi para o meio da multidão e começou a operar milagres. Ele tinha um momento dele celular, sim, com os discípulos. Mas ele foi para o meio da multidão.
E lá, no meio da dificuldade, no meio do mundo, no meio de onde existe tanta demanda e carência, lá ele começou a mudar as coisas. Será que você tem condições de fazer isso hoje? A palavra diz que nós faríamos coisas maiores. Será que você se dispõe a ir e fazer acontecer no meio onde só tem trevas? Então eu quero repetir. Deus vai trazer uma aceleração na tua vida até o final desse ano. Ele vai te trazer visibilidade. Vai te tirar de trás das malhadas. Mas Ele vai remover também todo medo, toda covardia. Ele vai te tirar de uma zona de improviso. Malhar trigo no lagar é improviso. Ele vai tirar de uma situação de improviso. E vai te colocar num tempo de aceleração verdadeiro. Onde você não vai mais estar improvisado, mas você vai estar organizado para receber os milagres do Pai. Amém, igreja?